gente. Oi, gente. Enquanto vocês ouvem esse episódio, nós estamos em Stonehenge. É verdade. Brincando de Stevie Nicks. A própria, rodando com o meu... Eu vou levar o meu chale que o Marco me deu pra esse dia. Eu pensei que você ia levar um chapéu. Não? Eu não acho bonito o chapéu. Deixa eu conferir. O episódio vai ao ar na quinta. Quinta é o dia que estaremos, até pelo horário aqui, pensando no horário que eu vou programar pra publicar, a gente vai literalmente estar em Stonehenge. Olha só que bafo. Né? Mas estamos gravando esse episódio com alguma antecedência antes da nossa viagem. Antecedência essa longa. Então espere um episódio completamente fora do tempo e espaço. Para, né, não deixá-los aí sem episódio durante essas semanas em que estamos viajando. Exatamente. Obviamente que a gente não ia fazer episódio durante a viagem, né, gente? Vocês conhecem a gente. A gente não é a Jéssica e o Neca, a gente não tá ganhando dinheiro com esse podcast ainda. Logo, a gente não vai fazer durante a viagem. Você tem qualquer esperança de... Não, mas sei lá, vai que, né? Ok. Tem creator de tanta coisa. Creator. Hoje, a Vitória YouTube, a personalidade da mídia... É a creator da economy, né? Ela postou que a filha dela lá com o Eliezer ganhou o primeiro milhão. Gente, um bebê de 6 meses de idade. Bebê. Um bebê. Sim. Pelo menos ela não tá sendo a mãe da Marília, da Marília Gabriela, da Larissa Manoela, e tá colocando numa conta da filha separado o dinheiro que é da filha. Gente, essa criança já nasce sem precisar trabalhar. Assim, 1 milhão você ainda precisa trabalhar, mas já é uma boa ajuda. Enfim. Chocado. Você viu como a Eliezer tá depois das 500 harmonizações faciais? É outra pessoa. Virou uma pessoa genérica, né? Ele era horroroso, feio. Mas ele era único em si. Mas ele era uma pessoa, né? Exato. Você sabe que eu tenho esse mesmo pensamento sobre a aula de canto, né? Aonde estamos indo? Que eu sinto às vezes... Não é aula de canto, mas é tipo técnicas banais de canto. Que é tipo... técnica que as pessoas fazem pra cantar pro Raul Gil, pro Ídolos, X Factor e tal. Eu acho que ele tira completamente a individualidade do timbre de todas as pessoas e ensina todo mundo a cantar igual. Ok. Fica todo mundo com a mesma voz. Preparação vocal, no caso. Não é aula de canto. Não é aula de canto, mas é tipo, as pessoas são treinadas a mudar as cordas vocais e a boca pra um jeito que todas elas cantam igual. E aí não interessa o timbre, parece um coral de pessoas cantando, que é a mesma coisa. Enfim, não é esse o assunto de hoje. Não é nada disso que a gente programou pra esses episódios de viagem, de férias. Como vocês perceberam... Faz algum tempo que a gente não fala sobre coisas que estamos assistindo. Exato. Né? Fala de One Piece. Pelo amor de Deus, fala de One Piece. Porque justamente a gente estava aguardando tudo, né? Para esses episódios aí que vão ser publicados durante a nossa ausência. Você quer começar por o quê? Vou falar de One Piece? Quer falar de One Piece? É que eu acho que é rapidinho. Então fala de One Piece. Pelo amor de Deus, fala de One Piece. Pra quem não sabe, gente, a gente tá referenciando no vídeo de Ora Thiago, a ex-Ora Porra, a ex-atriz Ora Porra. Sigam o Thiago lá no YouTube, que é maravilhoso os vídeos dele. Melhor canal de YouTube do mundo. Sim. Mas enfim, One Piece, pra quem não sabe, é um mangá, originalmente, publicado desde 1997. Ainda está sendo publicado. Ainda está sendo publicado. Essa semana saiu o episódio 1097. O episódio não, no capítulo 1097. Inclusive, tomei a decisão que eu vou começar a ler. Mas eu chego depois nisso. E aí ele é publicado desde 1997. Obviamente tiveram pausas aí nesse meio. Teve uma época que o Oda não postava nada, aí depois ele volta. Aí ele vai para um arco especial, aí ele volta, enfim. E aí depois virou, obviamente, um anime de muito sucesso. E agora virou, basicamente, acho que a primeira série live action de algum anime que deu certo. Pelo menos aqui no Ocidente. Porque no Japão as pessoas até gostam de algumas adaptações
Pra live action. Tipo, eu sei de algumas que são até que ligeiramente elogiadas, assim. Mas aqui eu acho que todas floparam. Tipo, Cowboy Bebop flopou terrivelmente. Merecidamente também, porque é bem ruim. Death Note também... Nossa, bombou aqui, horrível. Tudo bombou aqui. Eu acho que foi a primeira que realmente fez sucesso de verdade e tal. E One Piece, pra quem também tá nessa... Né, não sabe o que é, não assistiu a série da Netflix, é a história do Luffy, ou Monkey D. Luffy. Monkey D. Luffy. Que é um garotinho... Insuportável. Como todo bom... Porque eu acho que assim, existe uma coisa que... transpira anime anos 90. Ou mangá anos 90. Que é protagonista insuportável. Sim. Todos naquela época são. Naruto é insuportável, Goku é insuportável. O Edward do Fullmetal, se bem que acho que o Fullmetal já é mais pros 2000, mas enfim. Todos são insuportáveis. O Ichigo do Bleach também é insuportável. Então, ele tem essa coisa, né, esse sonho que ele tem desde ser criança, e com o tempo você vai entendendo, que é se tornar o rei dos piratas. Porque esse mundo onde eles vivem é um planeta... Eu não sei detalhes, tá? Eu tô chutando aqui também. Mas assim, dá a entender que ele é meio que, tipo, a Terra mais exagerada ainda, sabe? Tipo, a Terra já é 70% oceano. Mas imagina que... a gente não tem massas tão grandes de terra, né? Tipo, são massas sempre pequenas, são ilhas sempre pequenas e muito mar e tal. E aí, há 20 anos atrás na história... Acho que sim. Há um tempo atrás na história, existia um pirata que era chamado Gold Roger, que ele era, tipo, o rei dos piratas. Ele era o cara mais fodão de todos e tal. Aí, finalmente, a marinha desse mundo conseguiu pegar ele, prender ele e executar. Mas antes de executar ele, ele meio que anunciou pra todo mundo, falou, todo o meu tesouro, tudo que eu reuni nesses anos meus de pirataria, sendo o rei dos piratas, eu escondi tudo junto num lugar só. Tudo ali, um pacotão pra vocês roubarem, se vocês quiserem. E é One Piece, né? Por isso que chamou One Piece, que é tipo o tesouro inteiro em um único lugar. Então, se vocês quiserem, vão lá, beijos e tal. E aí ele foi executado. E aí, basicamente, ele criou uma sociedade que vive em torno da pirataria. Porque todo mundo quis virar pirata, porque todo mundo queria achar o tesouro dele. Todo mundo vendendo muito CD Exato. Na banquinha, na praça. Você roubaria um banco? Então por que você tá queimando esse CD? Porque você compraria, então, um CD pirata. Exato, né? porque, claro, a analogia é 1 para 1. Perfeita. A analogia é perfeita. Mas, enfim, aí a gente acompanha a história do Luffy, que é uma criança, né, que tá ali no seu final de adolescência, anos depois. Insuportável. Final de adolescência não, na verdade, é que ele tem 13 anos. O clássico idade também de protagonista de anime. Ah, sim, mas na série... Na série ele é mais velho. Dá a entender que ele é um pós-adolescente, né? Sim. Até porque eu acho que o tempo que a série cobre no anime, que é um anime um tanto quanto diferente, um mangá um tanto quanto diferente dos mangás e animes dessa época. Então, tipo, o tempo passa em One Piece, os personagens envelhecem em One Piece, os personagens trocam de roupa em One Piece, que pode parecer uma besteira, mas se você analisar o mundo de animes e mangás, é uma coisa que diferencia bastante o One Piece do resto. Sim. One Piece tem um mundo vivo, do tipo, é uma coisa que eu já vi vários amigos meus falando e vendo as coisas meio que nessa rápida olhada que eu dei na história, assim, pra tentar ver em qual capítulo tava, eu vi que, tipo, não tem muito essa coisa do tipo, tem esse vilão. Ele é o vilão desse arco, a gente vence ele e segue em frente. Tipo Dragon Ball Z, sabe? Do tipo, o Freeza é o maior perigo que existe. A gente matou o Freeza. Agora o céu é o maior perigo que existe e a gente nem lembra do Freeza. O Freeza nem é citado, basicamente. Em One Piece, não. As pessoas voltam, elas vêm, elas voltam, elas falam que vão pra puta que pariu fazer uma coisa. Aí lá na frente você escuta que o fulano estava na puta que pariu fazendo alguma coisa e ele comenta que ele encontrou com o fulano. É uma coisa quase Game of Thrones, assim.
Só que anime e mangá, obviamente, não tão complexo. E aí eles adaptaram isso pra série. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho. Não sou capaz de opinar. Não, eu não sei o trabalho de adaptação. Assim, eu sei o que acontece nos volumes, que acho que são 9 ou 8 volumes, que eles adaptaram pra série. E eu acho que, assim, eles adaptaram bem. Eu sei que eles pularam coisas. Eu sei que eles adiantaram algumas coisas. Porque pra criar aquela coisa temporada de série, claro, né? Que tem que ser redondinho sim, e tal. Mas eu achei que funcionou. Tipo, eu que não sabia nada, tipo, de One Piece, eu sabia o básico, que é o que eu acabei de explicar pra vocês. Talvez eu sabia até menos, porque isso que eu sei é um pouco porque eu fui ler. Mas eu fiquei muito interessado. E dado o fato de que a gente passou, e vai passar ainda, né? No momento em que as pessoas estiverem ouvindo isso, por 32 horas dentro de aviões, basicamente. Eu me botei essa coisa. Eu vou baixar o One Piece, o mangá, em algum lugar, igual eu fiz com Exholic, botar no Kindle e vou ler. Ou seja, a pirataria. Sim, mas o Oda já ganhou dinheiro suficiente. O Oda... E assim, até onde eu entendo que várias pessoas me falam, One Piece é muito pró-pirataria. E tipo assim, não é só a pirataria, piratas, yo-ho. Não. E tipo, eles realmente vão a fundo no que significa ser um pirata. Uhum. E sobre o que significa a pirataria como modo de sobrevivência para outras pessoas. Tipo, basicamente o crew, né, o bando do Luffy ali, do jeito que ele tá hoje no mangá, é basicamente assim, o DCE de qualquer faculdade que você escolher ali da USP, sabe? É gays, lésbicas, transexuais, gays. Uma união total, sabe? Tipo, todos os excluídos, basicamente, da sociedade entram no crew do Luffy. Então é muito sobre isso. E o que eu acho que é muito interessante, eu quero muito ler, porque, assim, eu acho que não tem nenhuma pessoa que eu conheça que leu One Piece e, tipo, desgostou, sabe? Eu acho que, assim, a reação mais negativa que eu encontrei até hoje é pessoas que leram há bilhões de anos atrás e falaram que cansaram, porque realmente é muito longo, né? Ou pessoas que, tipo, viraram e falavam assim, eu acho ok. Tipo, eu tô lendo ainda mais pelo costume, porque eu tô lendo essa porra há anos e anos. Uhum. Então eu tô lendo mais pelo costume do que qualquer coisa, mas não sou apaixonado. Mas essa é, tipo, a reação mais negativa que eu encontro. Uhum. É disso pra cima. Disso pra as pessoas amarem. Então eu quero entrar aí. E a série, acho que fez o seu papel. Me deixou curioso, pelo menos. Interessante. Uma coisa que eu acho curioso é que, assim, eu já tinha ouvido falar sobre One Piece por conta, inclusive, da longevidade da coisa, né? Eu lembro que acho que a única pessoa que eu conheço que de fato consumia, assim, vorazmente é o Lucas Valadares. Lucas Valadares. Né? E eu nunca imaginei que era algo relacionado à história de piratas. Nunca. Principalmente por ser uma coisa, né, do Japão. E não que não existam piratas japoneses, né, mas acho que não é o conceito que eu esperaria saindo dali. Uhum. Sabe? Você imaginava uma coisa talvez mais heróica, tipo Naruto, uma coisa mais Cavaleiros do Zodíaco. Eu achei que era um Naruto da vida. Uhum. Nunca ia imaginar. Fiquei muito surpreso. Gostei muito. Eu acho que a tradução da linguagem ficou interessante, principalmente no ponto que ela preserva muitos elementos que são típicos de anime, acho que em particular, né? Não necessariamente de mangá. Até por estar no audiovisual também. Sim. Né? Então, eu fiquei bastante surpreso. Achei os personagens muito interessantes. Acho que o Zoro é o meu preferido. O Zoro é o mais legal. Né? O espadachim, o backstory dele, acho que é o mais interessante de todos também. Mas
Principalmente por conta dos episódios finais da temporada, eu comecei a gostar muito da... Como é que é o nome da garota? Nami. Nami. Eu ia falar Mara, não sei porquê. E Nami significa onda em japonês. Olha só. Ela tem uma história muito legal também. Sim. E é isso que eu acho legal também, da gente poder ir conhecendo mais do backstory de cada um desses personagens, porque eles são todos muito interessantes, né? Sim, sim. E até onde eu vi é, tipo, isso é realmente só o começo, assim, sabe? Do tipo... eu imagino que como é que fala, meu Deus? O crew, a tripulação. A tripulação provavelmente deve crescer muito. Cresce bastante, cresce bastante. Esses 5 são realmente os primeiros. Tipo, em questão de ordem cronológica, eu acho que eles seguiram exatamente a ordem. O que eu acho que eles adiantaram é que, assim, é muito diferente o ritmo quando você tá contando em mangá, anime e tudo mais. Primeiro que são, assim, 22 páginas desenhadas estáticas. É muito pouco pra você contar uma história. Por isso que histórias de quadrinhos e mangás avançam tão devagar, né? Porque é muito pouca página. Então... coisas, eu acho que eles adiantaram muitas coisas. Do tipo, por exemplo... todo o confronto, né, final da temporada... eu acho que ele não acontece tão rápido, tão velozmente como acontece ali, sabe? E toda a explicação da história da Nami e tudo mais, eu acho que ainda demora bastante no negócio. Eles meio que deram uma super reduzida, assim. Mas eu acho que ficou super legal. E principalmente porque, assim, uma coisa que eu acho que eu tava com muito medo. E quando eu comecei a assistir, eu senti que tem um pouquinho esse problema, que é... apesar de ter se tornado muito maior que isso e ter se tornado muito mais interessante, o One Piece, ele ainda pertence a um universo muito específico, que é o universo das séries shonen, que é para meninos, né? Feitos nos final dos anos 90, no Japão. Certo. Então, tipo assim, ele ainda tem um formato muito específico da coisa do... qual é o objetivo final do personagem? O objetivo final do personagem é ser o rei dos piratas. Por quê? Porque é o sonho dele. E assim, Naruto e Dragon Ball e vários outros dessa época, acho que até Fullmetal, assim... eles terminam sem conseguir te explicar o porquê o sonho daquela pessoa é aquilo. Acho que talvez Fullmetal explique, porque é o lance da mãe deles, mas sim, mais ou menos, assim. Só que eu acho que o One Piece, eles tiveram o Oda teve a graça da maravilha de durar pra sempre, basicamente, que ele teve muito tempo pra pensar, maturar e se tornar uma pessoa diferente do que ele era naquela época. Então eu acho que hoje, pelo que as pessoas me comentam, elas não dão spoiler, mas pelo que elas comentam, eu acho que o objetivo de por que o Luffy quer ser o rei dos piratas é muito claramente, não é mais aquela coisa infanto-juvenil de eu quero ser o rei dos piratas, porque eu quero ser o melhor, sabe? Essa coisa muito adolescente que meio que infecta esses animes e mangás dessa época. Então, apesar dele estar nessa galera, eu achei, aliás, não apesar, por ele estar nessa galera, eu imaginei que ia ser muito difícil adaptar isso pra uma série com adultos. Porque uma coisa é um moleque de desenho falando eu quero ser o rei dos piratas pra crianças de 13 anos. E outra é você pegar o Iñaki Godoy, que é o ator lá mexicano que faz o Luffy, que, sei lá, tem 30... Mentira, não tem isso tudo, mas tem 20 e tantos anos, e botar ele naquela roupinha falando eu quero ser o rei dos piratas porque é o meu sonho. Eu achei que não ia casar. Mas eu achei que até eles fizeram bem. Eu senti, posso ser um maluco, mas que a direção trouxe pros atores coisas que acontecem lá na frente dos personagens pra meio que já preparar eles, você já tem que ir meio que atuando, porque o público não sabe, mas o seu personagem sabe tal coisa. E a gente só vai revelar lá na frente. Então eu senti que é um pouco menos. E eles fizeram também de um jeito legal, que eles deram corpo e propósito pros sonhos dos personagens. Tipo, o sonho do Zoro é um sonho X também, que ele tira do cu dele. Pelo menos até onde a gente sabe.
É, mais ou menos, né? Ele quer ser o maior espadachim do mundo porque ele prometeu isso pra amiga dele lá, enfim. Não, sim, mas assim, do tipo, eles se prometeram isso, mas por que ambos queriam isso, entendeu? Do tipo, não estipula além disso. Entendi. E aí eu acho que quando rola o lance que rola com o Zoro mais pra frente na série, aí eu acho que entra um pouco mais de profundidade do o que é, o porquê ele quer isso. O porquê o contrário. Porque aí vira uma coisa, tipo, em vez de, tipo, ele quer isso, é porque que ele não quer o oposto disso. E aí eu acho que o personagem começa a ficar mais complexo. Então eu acho que eles conseguiram ir preparando bem o caminho pra essas coisas, assim. E eu quero muito que tenha uma segunda temporada logo. Mas já tá confirmado, né? Sim. É que eu não sei, por causa da greve, né? Eu não sei se eles já estavam filmando. Porque assim, eles já colocaram como muito em breve tem temporada nova. Então eu acho que talvez já esteja gravada. Porque eles não iam colocar isso com a greve rolando no final da série, muito em breve. Porque tem muito efeito especial na série. Sim. Tem muito efeito prático, mas tem muito efeito especial. Então demora pra editar e tudo mais. Sim. Muito chroma key. Chroma key lá. Mas vamos pro segundo tópico, então. Que foi a sua grande obsessão das últimas semanas. Obsessão mundial. Obsessão mundial, obsessão sul-coreana, né? Que é o jogo do diabo. Você não tá falando muito pouco. Fala também do jogo do Eu diabo. não tenho muito que contribuir. Quando eu tenho, eu falo. Ah, tá. Ok. Bem, enfim, o jogo do diabo é... Se lembram do reality show que a gente comentou aqui no programa, que é o Sabotador, o The Mole? Sim. Imagina se o Sabotador não tivesse o Sabotador. Ponto importante. E fosse só provas mentais, não tivesse nenhuma das provas físicas que tiveram no programa. É basicamente isso que é o Devil's Plan. Então é tipo, é um grupo de pessoas, meio que personalidades da mídia. Basicamente, se fosse no Brasil, seria o elenco da Fazenda. Acho que não, né? Não, seria talvez um BBB famosos, camarote do BBB. Acho que ainda não, porque a premissa do The Devil's Game é que as pessoas são inteligentes, né? Não, mas eu tô querendo dizer em nível de fama. Ah, ok. Acho que nenhum deles é tipo, meu Deus, a pessoa mais famosa da Coreia. Sabe, tipo... Ah, tá, faz sentido. E aí eles vão pra esse cenário, né? Essa casa entre 1 bilhão de aspas, um cenário de um estúdio de TV, onde eles vão participar de vários desafios mentais bem complexos, onde tipo, eles têm uma chance ali de ganhar dinheiro e ganhar fragmentos. No final do jogo, quem tiver mais fragmentos, as duas pessoas que tiverem mais fragmentos, vão pra uma final, se enfrentar numa final, e se você perder todos os seus fragmentos, você ganha um logo quando você entra no jogo. Se você perder todos, você tá eliminado. É bem simples. Não tem muito segredo, né? Só que as provas é tipo assim. Eu assim, gente, eu me orgulho de ser uma pessoa inteligente quando o quesito é jogo de tabuleiro, jogo de cartas, essas coisas assim. Mas puta que pariu, tem uns jogos ali que são muito complexos. Tipo... Por que você fez essa pausa? É que eu achei que você ia querer complementar alguma coisa sobre os jogos complexos. Não, os jogos são complexos a ponto de que eu não entendi o que estava acontecendo, muitas vezes. Era muita regra, era muita etapa, era muita coisa. Então tinha umas coisas ali que quando tava explicando o jogo, às vezes eu já me perdia lá na explicação. Quando não, ou também, né, em todas as situações, quando o jogo estava acontecendo, eu só ia. Tipo, por que ele fez isso? Deve ser alguma regra que eu não prestei atenção. Né? Acho que foi mais ou menos isso. Então, e aí entra um ponto meu. Ou seja, eu não poderia estar lá. Eu seria uma das pessoas da Fazenda ou do BBB que não é inteligente o suficiente pra estar lá. Mas o meu ponto é que, assim, eu acho que todos os jogos eu senti um pouco isso.
Eu acho que eles são muito interessantes pela complexidade. E eu acho legal que, assim, eles não só testam a sua inteligência, e eles não só testam a sua capacidade de formar um time bom. Eles meio que desafiam você nesse ponto. Então, tipo assim, é um jogo que, tipo assim, mas se eu for super inteligente, eu consigo resolver ele muito rápido? Não. Porque tem uma coisa que vai te parar. Então, sei lá, por mais que você seja ultra mega inteligente, vai ter uma coisa lá no final da cadeia, ou até no começo, que tem um fator social. Isso. Que vai impedir que, mesmo que você seja um gênio, você não vai fazer sozinho. E esse fator social vai te segurar. E aí, se for um jogo social, ele vai ter toda a questão social, mas ele também vai ter um elemento de inteligência. Então, eles misturam as coisas de um jeito pra que, tipo, você fazer sozinho é muito impossível, você fazer em grupo é impossível. Tipo, todo mundo fazer o desafio, não dá. Ninguém fazer o desafio também não dá. E eu gosto muito de jogos assim. Tipo, só que eu acho que eles exageram um pouquinho nas regras. Eu acho que tem, às vezes, uma beleza em regras um pouquinho mais simples. Sabe? Eu acho que não precisa... Tipo assim, por exemplo, a primeira prova, que acho que... A gente pode dar até a primeira prova é muito legal. Porque a primeira prova é muito legal, que é... Basicamente, é tipo detetive, só que turbinado, né? Então, a ideia é... Existem... Eles são 12, né, jogadores. Então, tem 2 terroristas... um policial, um maníaco, 2 pesquisadores, um jornalista e 4 cidadãos comuns. E aí, tipo, o terrorista tem seus poderes, o policial tem seus poderes, várias pessoas têm seus poderes. Que eles podem fazer coisas. Lá, os terroristas, eles podem infectar uma pessoa a cada rodada. E eles têm uma bala cada um pra atirar em uma pessoa e matar essa pessoa. Quem eles quiserem. Só que aí o legal é... Quando a gente vai jogar detetive e tal, tá todo mundo sentado numa mesa e você tem que piscar pra pessoa que você quer matar, sei lá, uma coisa assim, né? O que eu acho legal deles é que a única pessoa que sabe qual é a regra de como um terrorista infecta alguém ou como ele atira e mata em alguém é só o terrorista. Exato. E é legal que nem a gente sabe. A gente, tipo, normalmente o jogo revela uma regra pra gente específica ou uma condição, sei lá, se os jogadores todos têm um número secreto. Ele vai revelar o número de uma pessoa pra gente também jogar com o jogo. Isso que eu acho que é mais legal. Que a gente também vai jogando com o que as pessoas estão fazendo e falando: fulano fez aquilo, então deve ser isso. Fulana fez aquilo, então fulano fez um símbolo com a mão, então deve ser aquilo. Isso é muito legal. Só que é sempre muita regra. E aí chega um ponto que é tipo assim, as pessoas se infectam pelo número que elas são. Então, tipo, se a pessoa 5 foi infectada, na rodada seguinte, a 6 e a 4 vão estar infectadas. E aí depois só começa a virar um dominó de complicação. Assim. Sim. É tipo, gente, chega. Tanto que... Isso que essa é uma das provas mais simples, hein? Exato. Que eu tava vendo um vídeo do Fefo, que é um youtuber que eu sigo de coisa de K-pop, e ele fez dessa série. Apesar de não ser de K-pop. E aí ele tava falando que ele tava assistindo entrevistas do elenco e tal. E aí a Lee Soo-won, rainha maravilhosa, dona de tudo, ela falou que essa prova do detetive, acho que é porque foi o primeiro dia, foi meio tipo, uou, ninguém entendeu nada. E eles jogaram uma rodada teste. E aí depois que eles jogaram a rodada teste, aí tiraram dúvidas de novo, eles falaram, não, tá, beleza, a gente entendeu agora. E aí eles jogaram a rodada de verdade. Só que eu acho que por ser o primeiro episódio da série, ia quebrar muito o ritmo, na edição não entrou eles jogando essa rodada teste. Então parece que todo mundo é um gênio, tipo, Einstein, que todo mundo entendeu de primeira as regras e falou, vamos, bora, show. Mas ela falou que não, eles tiveram muita dificuldade de entender, porque eram muitas regras. Nossa. E tinha muitas variáveis, porque, tipo assim,
Enquanto os outros, sei lá, cada pessoa tem uma variável, agora cada pessoa tinha, tipo, 3 variáveis, que a pessoa podia estar fazendo 3 coisas. Porque as únicas pessoas que não tinham muitas ações eram os cidadãos comuns. E mesmo assim, eles ainda tinham o lance deles terem o antibiótico, a cura. O anticorpo. O anticorpo dentro deles. Então, tipo assim, tudo tinha muita regra. Então você tinha que decorar as suas, as de todo mundo, e aí você tentar adivinhar quem era. Era muito complexo. Falaram que nas provas seguintes, acho que principalmente por conta disso, eles sempre faziam rodadas teste, quando fazia sentido. E eles sempre ganharam mais tempo para anotar as regras. No começo era menos tempo que eles tinham, aquela explicação toda e tal, e tirar dúvidas. Mas aí eles fizeram desse jeito. Então foi... porque na edição realmente você tem a sensação de que eles estão assimilando ali as regras muito facilmente, muito rapidamente, né? Eu acho que assim, eles fazem um bom trabalho de design gráfico, de explicar pra gente as regras. Obviamente tem um nível de dificuldade, porque tem um narrador explicando, tem texto escrito na tela em Hangul, a gente não lê Hangul. E ainda que tivesse escrito em romanji, né? Tivesse escrito no nosso... A gente não sabe falar coreano, então não adiantaria nada. Mas assim, tem um texto que a gente não entende, num silabário que a gente não entende, uma pessoa falando em cima e a legenda tem um limite de até onde vai, né? Então, é meio complicado às vezes de entender. Sim. As regras também, acho que um pouco por isso. Mas eles até que tem umas explicaçõezinhas legais, assim, e tal. Eu acho que tem todo aquele drama da TV coreana, né? Do tipo, tudo é muito exagerado. Tem aqueles cortes do tipo, sempre que vai acabar um episódio, então não necessariamente cada episódio mostra um jogo completo. Um dia do começo ao fim. Às vezes ele vai concluir no episódio seguinte. Aí no final desse episódio tem um corte, assim, tipo, 1 hora depois. Aí mostra alguém chorando, mostra alguém tendo um chilique. Alguém apontando o dedo na cara do você outro. me traiu. Aí eu falo, opa, agora vai virar o tipo de programa que eu gosto, né? E aí no dia seguinte, no episódio seguinte, quando você vê, não é nada disso. É uma coisa muito mais light do que parecia ser. Chama marketing. Mas eles falaram que a edição, eu acho que talvez para deixar mais palatável globalmente, porque eles já fizeram a série para vender global, né, pela Netflix, eles tonaram para baixo as brigas. Aparentemente teve briga que foi muito mais feia do que foi mostrado. Eita! Do tipo, a dinâmica, o jogo dos números, que eles tinham que descobrir o número um do outro. Nossa, esse é dificílimo. Esse é dificílimo. E ele era muito importante que ninguém soubesse o seu próprio número. Né? E aí o Don Ha, ele meio que puxa o Sukjin pra um canto uma hora e fala um negócio com ele. E aí a gente ficou sabendo depois que o Don Ha achou que aquela menina, a não famosa, tem uma pessoa anônima, né? Que é a médica lá, a ortopedista. Ele achou que ela tinha contado sobre o número do Sukjin. Falou que o Sukjin ficou num ponto de que ele queria pular em cima daquela garota e enforcar ela. Mentira. Ele ficou muito puto. Tipo, ele ficou muito puto. Todas as brigas que foram mostradas, eles falaram que foram, tipo, pelo menos 30 vezes pior do que foi mostrado, assim. Só que tem aquela coisa, coreanos já são mais assim, eles não são pessoas muito combativas culturalmente. Tipo, eles não brigam, estão na porrada e essas coisas. Então eu não sei o quão pior também é, sabe? Do que foi mostrado na edição. Talvez se a gente ver, a gente vai achar, nossa, gente, eles estão conversando, normal. Sim. Tipo, no Big Brother isso seria um café da manhã, normal. Mas, pelo que eles falaram, foi editado pra tirar brigas. Diminuíram bastante as brigas que foram mostradas. Até porque tem tanto jogo pra mostrar que meio que não tem tempo, né? Porque são 7 dias, eles jogam todos os dias pelo menos 2 jogos por dia. Então a cabeça dessas pessoas também devia estar do tamanho dessa casa. Porque, tipo... que tem um jogo principal, né? Que vai definir, entre outras coisas, às vezes quem tem ganha fragmento. alguma vantagem a mais, mas geralmente para definir quantos fragmentos você ganha. Os fragmentos são umas pecinhas losangulares. Hexagonais. Não, quadradas.
É um losango. Né? Um losango Sim, é um tá quadrado com as pontas viradas pra cima e pra baixo. Sim. Nada mais que isso. Ou um retângulo, enfim. E aí a manutenção desses fragmentos é o que te mantém no jogo, né? Você chega no segundo jogo do dia, que é o jogo em que eles vão acumular o dinheiro pro prêmio, né? Não existe um prêmio, um valor definido pro prêmio, então é de acordo com o sucesso deles nesse segundo jogo, eles vão acumular. É tipo um bota pra rodar no modo Stone. Né? Exato. Só que assim, é muito mais cruel do que o bota pra gerar no modo Stone. Porque o modo Stone, todo mundo sabe, é lavagem de dinheiro, né? Claro. Que é tipo assim, gente, essa semana 3 de vocês cagaram milho, então por isso o modo Stone vai adicionar 100 mil reais ao prêmio. Tipo, chegou num ponto que eles só estavam enfiando dinheiro ali, porque eles tinham falado que ia enfiar X. E aí, tipo, cara, faltam 3 episódios e a gente não chegou em X. Sai enfiando dinheiro aí. Como diria a Frimes, ai, milho. Milho. Dá dinheiro pra comprar um milho. Só que lá é muito, tipo assim, sei lá, eles têm que fazer um jogo da memória que tem 10 etapas. E se eles errarem a 10ª, acertarem as 9 e errarem a 10ª, eles não ganham nenhum centavo. Que é o que acontece em um dos jogos, né? Sim. Eles perdem na última. Na última ou na penúltima rodada. Sim. É muita sacanagem. É muita sacanagem. E aí tem uma coisa que eu fiquei brigando com o Telo, que eu acho que tem coisa ali que é scriptada e manipulada. Porque existe toda uma narrativa em torno dessa questão dos fragmentos e algo que eles podem desbloquear. Exato. E não é uma coisa muito clara. Você precisa ser realmente uma pessoa curiosa. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, muitos spoilers, mas você precisa ser uma pessoa muito curiosa para entender que existe algum tipo de conexão entre os tipos de fragmento e que isso vai te dar uma informação para desbloquear uma coisa ali. E se ninguém tivesse se tocado? Eles iam perder essa? Eles iam simplesmente jogar fora essa dinâmica porque ninguém soube. Eu acho que se tivesse chegado num ponto em que as pessoas não fossem fazendo conexões, eu acho que eles sim empurrariam. Só que eu acho que isso vem muito também da seleção do público que eles fizeram. Você acha que foi genuína a descoberta? Eu acho que sim. Eu acho que da forma como ela aconteceu, eu acho que sim. Porque é o que eu te falei. Basicamente, gente, é um spoiler bem pequeno, porque ele acontece tipo, na metade do primeiro episódio, eu acho. Que é uma pessoa percebe que o fragmento que ela ganhou no momento em que eles chegaram e o fragmento em que ela ganhou durante o jogo são diferentes. E assim, para pessoas que participam de jogos, que são curiosas, tem essa inteligentes. Não tem a ver com inteligência. Não participaram da Fazenda. Eu não acho que isso... Para de falar isso das pessoas da Fazenda. Não fizeram live de NPC. Eu não acho que tem a ver com, tipo, inteligência. Eu acho que tem a ver com essa coisa da gamificação. E curiosidade. Então, tipo assim, se você tá num momento, você entra num lugar onde todas as regras lá dentro daquele lugar são regras quase que de um escape room, onde você está ganhando dinheiro para escapar daquele escape room na hora correta, se me dão fragmentos, porque eles só chamam de fragmentos, não tem tipo, você ganhou o fragmento 1, você ganhou o fragmento 2, você ganhou o fragmento A, B, C, sei lá, enfim. É só fragmentos, o nome é o mesmo, só que eles são diferentes. Na hora eu já saco que tem alguma coisa ali. Por vários motivos, até tipo, sei lá, tem a ver até com a minha profissão. Eu sou designer, tipo, eu produzo coisas. Eu sei que não é mais barato fazer fragmentos diferentes do que fazer um igual. Fazer um igual é mais barato. Porque é linha de produção. Então, se eles fizeram diferente, motivo tem. Sim. E aí, a partir disso, aí eu acho que assim, eles vão. Eu acho que talvez pode rolar um empurrão do tipo. Sei lá, por exemplo, vamos supor que uma. Eu não quero dar muitos spoilers, vamos supor. Vamos supor que uma pessoa
ela falta um tipo só de fragmento pra ela descobrir. E naquele dia, eles iam dar o prêmio, o fragmento A. E aí eles falam, só falta um diferente pra essa pessoa. Vou dar o C. Sabe? Eu acho que talvez esse tipo de manipulação role. Certo. Mas eu não acho que precisou mais do que isso. Entendi. Pode ser inocência minha. Mas eu acho que não precisa, porque eu acho que é uma coisa que despertaria minha curiosidade na mesma hora. Entendi. Sabe? Tipo, é muito... E é uma pecinha muito icônica, ela é muito única. Sabe? O desenho dela, tudo é muito específico. Porque ela é uma moeda, mas ao mesmo tempo que ela é uma moeda, ela tem um desenho específico, ela tem umas falhas muito específicas nesse mesmo desenho, ela tem uns sulcos diferentes. Eu ia ficar muito curioso olhando pra aquele troço o dia inteiro. Principalmente porque tem uma regra, né? Tem isso também, o jogo tem uma regra de que só não pode roubar. Pode enganar, pode mentir, só não pode roubar. E você tem que levar os seus fragmentos para todo lugar que você vai. E, inclusive, você pode dar fragmentos para outras pessoas, Exato. se você quiser. As pessoas só não podem roubar os seus. E aí começam a rolar alianças e, enfim, as pessoas começam a criar afinidades e tal. E como fragmento, você ter fragmentos é o que te mantém no jogo. Então, eventualmente, você vê lá que você tem um coleguinha com 1 ou 2 fragmentos só. E você tem 4, você acaba dando um pra Porque garantir. É quase uma vida de videogame, né? Pra Você garantir que ele seu morra. amiguinho vai continuar no jogo com você. E realmente existem alianças muito fortes ali. Né? Algumas até que quase estragaram o jogo, na minha opinião. Sim. E aí tem aquelas pessoas que você ama, tem aquelas pessoas que você odeia, tem aquelas pessoas que você não entende porque estão lá. É bem interessante. Tem aquelas pessoas que você queria que fossem atropeladas por um ônibus. Tem um garoto que é do Seventeen, né? Que é um grupo de K-pop, então ele é um idol. Inclusive ele é referido como idol. Né? O garoto é perdido, gente. Mas o garoto é perdido. Tadinho. Quando você vai mal, inclusive isso a gente não falou. Quando você vai mal no jogo principal, eles sempre mandam 2 pessoas para a prisão. Exato. Que é literalmente uma prisão. É uma salinha com 2 camas de metal e uma mesa com uma jarra de água. Esse garoto foi pra prisão o quê? 2, 3 vezes? Foi 2. Ele era muito ruim. Ele e a garota que era jogadora De Go. Também, outra... Essa eu não sei... Ela é mais azarada do que ruim, coitada. Porque teve uns jogos que ela é muito azarada. Sim. Tipo, ela só se fudeu o tempo todo. Ela é aquele tipo de pessoa que sempre pega o passe a sua vez Exato. e não consegue fazer nada no jogo porque ela sempre tem que passar a vez dela. Todos os jogos que envolviam sorte foi quando ela se ferrou. E aí tem uma galera lá, tipo, tem um que é youtuber de viagens. Ele tava interessado em jogar, ele vai longe, inclusive. Mas tava na cara que ele tava lá mais pra aparecer do que qualquer outra coisa. Sim. Né? Mas eu acho que todos que estavam ali pra aparecer, sabe? Tipo, obviamente é um dinheiro grande até que eles ganham no final, mas é meio que pra aparecer. Mas eu acho interessante justamente isso. Eu acho que não é só um jogo para pessoas inteligentes. Ele valoriza outras características, todas mentais. Ele valoriza suas habilidades sociais. Valoriza habilidades sociais, raciocínio lógico. Tem várias pessoas que são ultra mega inteligentes que fazem erros ridículos por questões de lógica. Do tipo, o cara tipo, consegue, sei lá, fazer uma equação com 5 variáveis e resolver essa equação em tempo real ali com o negócio acontecendo. Só que ele esquece de uma coisa lógica, que é as pessoas só tinha, sei lá, 10 figurinhas vermelhas. E ele esqueceu de considerar que tinham 10. Na conta dele tinham 11, ou seja, aquele valor era não realista. Mas é uma questão também que a gente falou muito, né? Que as pessoas acabam também sendo muito afetadas por cansaço mental mesmo. Cansaço mental total. Né? Sim, chega uma hora que você não aguenta mais. Mas ainda assim, tipo, eu acho legal isso, sabe? Não é só
hard science que é valorizado, sabe? Não é só o cérebro totalmente matemático ou totalmente voltado a conta matemática. Tem muita situação de lógica, tem muita situação social, tem muita situação, às vezes nem social e nem de lógica, mas de percepção. Tipo, a primeira prova, ela é basicamente, agora pensando em retrospecto, ela não é sobre descobrir quais são as profissões. Porque, né, o que cada um, qual o papel de cada um. Porque isso é só uma consequência. Você tem que descobrir, na verdade, como as pessoas executam as ações. Sim. Então, como que se mata? Como que se infecta alguém? Como que se faz a pesquisa da cura? É isso que você precisa descobrir. Então ela é muito mais uma prova sobre você observar todo mundo e não deixar ser observado. Em algum momento, alguns deles até têm esse insight, começam a perceber essas coisas, mas Sim. é meio que no momento que já é meio que tarde demais, assim. Exato, exato. Mas é muito bom, gente. É bem instigante, né? E você naturalmente acaba se colocando no lugar deles e pensando, nossa, qual a escolha que eu tomaria, o que eu faria nesse momento do jogo se eu estivesse lá, né? Isso é muito legal. Sim. E as pessoas tem uma lá que ela aparenta ser talvez a mais velha deles ali. E ela é tipo uma Fátima Bernardes. Sim, ela é uma personalidade da mídia. Né? E apresentadora e tal. E ela é muito engraçada porque ela é muito fofoqueira. Tudo, ela tá sempre fazendo fofoca. Ela é maravilhosa. Inclusive durante os jogos. Inclusive durante os jogos. Ela é muito legal. Muito não, e ela é muito especializada nisso. Porque ela não só, tipo, gosta e tem apreço pela fofoca, como ela é profissional na arte da fofoca. Sim. Tipo, nesse primeiro jogo das profissões, ela descobre um papel específico de uma pessoa e ela consegue, em tipo, sei lá, assim, obviamente é editado, né? Mas sei lá, na série, tipo, em 2 minutos de tela, ela sai andando pelo cenário inteiro e de forma muito inteligente, sem a pessoa que ela está acusando ver, ela deixa todo mundo saber que fulana é o tal papel. Sim. Tipo, ela vai, ou ela aponta atrás da pessoa, ou ela escreve em algum lugar, ou ela, tipo, ó, faz mímica, mas ela é muito boa. Ela é muito maravilhosa. boa. E uma fofinha, uma pessoa fofa. Sim. Mas muito bom. Se tiver a versão Brasil, eu vou tentar me inscrever. Com certeza. Talvez eu saia no primeiro dia. Não, acho que você vai longe. Se você não tretar com ninguém, você vai longe. Ou seja... Não, mas eu acho que meu problema vai ser as provas muito matemática pura. Sim. As de lógica eu vou bem. Agora, só matemática... Tem muita prova de matemática. Mas é isso por hoje, gente. Exato. Voltamos então semana que vem com mais coisinhas que estamos vendo. E semana que vem estaremos em Berlim. Linda garota de Berlim. Vamos encontrar com ela. Vai saber em que estado estaremos, né? Na quinta-feira que vem, depois de 3 dias em Berlim. Isso. Espero não estar em bom estado. Sim. Mas é isso. Como diria Felipe Cato, né? Partiu Berlim, casa comigo. Não é essa parte. Enfim. Até tava ouvindo essa música hoje, menino. Olha só. Quem diria? Coincidência. Coincidências. Do disco Tomada, a fase lésbica de Felipe Cato. Amo. Então tá, gente. Beijo. Até. Cadê o meu mouse? Aqui.